O livro de Neemias é uma obra essencial na narrativa do Antigo Testamento, especialmente no que diz respeito ao período após o exílio. E essa obra, ela retrata os esforços dos judeus para poder reconstruir os muros de Jerusalém após o retorno do cativeiro babilônico e também a restauração da vida espiritual e social da comunidade judaica. Ao lado dos livros de Esdras e Crônicas, Neemias ele busca reafirmar a identidade do povo judeu, recuperando suas tradições e as estruturas religiosas e civis que fundamentam a sua existência. O relato de Neemias, ele não se limita apenas à recuperação física da cidade. Ele também se aprofunda em um processo de renovação moral, de renovação espiritual. Então, acredita-se que Neemias tenha escrito o livro uma vez que ele mesmo foi governador de Judá, sobre o domínio persa. Né? E o seu estilo ele se caracteriza pelo uso frequente da primeira pessoa, indicando que ele está compartilhando as suas experiências de maneira íntima e direta. Mas existem estudiosos que frequentemente afirmam que o texto pode ter sido editado posteriormente por Esdras ou por escribas para poder alinhar as narrativas com a teologia que prevalecia naquela época. Situando o contexto histórico, né, o livro ele pode ser datado aproximadamente no meio do século V antes de Cristo. E a narrativa ela começa com Neemias, que ele era copeiro de um rei, recebendo notícias muito alarmantes sobre a situação de Jerusalém. A cidade, com os seus muros destruídos, representava uma preocupação constante para a segurança, para a identidade do povo judeu. E ele ficou profundamente angustiado com isso. Né? Então, Neemias ele busca a orientação de Deus e solicita para o rei que permita que ele volte para Jerusalém para poder iniciar a reconstrução dos muros. Quando ele chega na cidade, Neemias faz uma inspeção, né, muito cuidadosa dos danos e em seguida ele convoca o povo para poder se unir na tarefa de reconstruir. E esse chamado à ação, ele desperta um forte senso de unidade, de propósito entre os cidadãos. A reconstrução dos muros se transforma num símbolo de fé, de resistência. E mesmo enfrentando oposição dos vizinhos, né, como os samaritanos, que eram liderados por Sambalat e Tobias, Neemias ele fica muito focado. Ele armou metade dos trabalhadores e ele organizou também vigílias para poder garantir a segurança durante a obra. A oposição não se limitava a zombarias, né, que incluíram também ameaças, ataques militares e tentativas de desestabilizar o projeto a todo custo. Né? Em cada um desses desafios, Neemias ele vai respondendo com muita oração, com vigilância, com determinação. A sua liderança ela é marcada por discernimento, por coragem, sempre dependente da orientação de Deus. E ele reconhece que os obstáculos que ele enfrenta são tanto de natureza política quanto espiritual. Juntamente com a reconstrução física, Neemias ele se empenha em implementar reformas sociais, confrontando a elite judaica acerca da exploração dos mais pobres, que incluía a cobrança de juros excessivos e também a escravidão por dívidas. A sua obra por justiça social é uma tentativa de alinhar a sociedade aos princípios lá da lei de Moisés, demonstrando que a verdadeira reconstrução deve também abordar toda a base ética da comunidade. E um outro aspecto fundamental da missão de Neemias está na sua intenção de restaurar a vida espiritual do povo. Né? Ele promove a leitura da Torá de forma pública, ele ensina a lei, levantando um aspecto coletivo de fidelidade a Deus, em que o povo ele vai se comprometer a observar práticas como o descanso no sábado e a entrega dos dízimos. E esse momento ele representa um renascimento na identidade religiosa de Israel. A celebração da conclusão da reconstrução dos muros é marcada por grande alegria, incluindo procissões, louvores, sacrifícios, com o povo reconhecendo que o sucesso obtido não é apenas resultado do esforço do homem, mas também da ação divina dentro das suas vidas. E Neemias ele registra esses eventos, enfatizando a participação coletiva do povo, que finalmente vê Jerusalém restaurada, tanto em sua estrutura física quanto espiritual. Ainda assim, a história ela não termina com a celebração do sucesso. Neemias, ao retornar de uma viagem à Pérsia, encontra o povo novamente se desviando, ignorando o sábado e se envolvendo em casamentos mistos.
e novamente ele toma medidas rigorosas para poder corrigir esses desvios e ele reafirma o seu compromisso com a santidade de Jerusalém. O livro, assim, ele retrata uma liderança, né, que combina fé, planejamento e um zelo muito grande pela lei de Deus. Neemias ele se destaca não apenas como um construtor de muros, mas como um restaurador da dignidade, da identidade, né, de um povo que passou por muitas adversidades. E o seu estilo ele é direto, ele é autobiográfico. Isso motiva a gente a ter uma leitura assim bastante engajada, pessoal. As orações que intercalam os relatos históricos revelam a devoção de Neemias, que reconhece a importância de se voltar para Deus em todas as situações. Embora o livro ele tenha assim um caráter teológico, ele também oferece lições muito valiosas sobre gestão e sobre resistência. Neemias ele não apenas lidera, ele também serve como um exemplo de doação e integridade. E ele se recusa a privilegiar a sua posição, usa os seus próprios recursos e demanda o mesmo comprometimento de todos os membros da comunidade. E a figura de Neemias, ela é emblemática, né, mostrando como é que a fé e a ação, a espiritualidade e a política, eles podem e eles têm que coexistir. E a sua história, ela é uma forte inspiração, né, para as lideranças ao longo dos séculos, demonstrando que a verdadeira restauração do bem comum requer equilíbrio entre espiritualidade e ação política. Se você gostou desse resumo do livro de Neemias, por favor, deixe um comentário, um like e compartilha. Obrigada.